Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou voltando para conversar sobre as dúvidas que surgiram durante a nossa live da semana passada com o Dr. Marco Antônio e que a gente não teve tempo durante a live de falar sobre elas. Bom, me perguntaram quais são as trombofilias hereditárias consideradas hoje pela literatura médica. Então vamos lá. Fator 5 de Leiden, ou seja, a mutação do fator 5 de Leiden, que é a trombofilia hereditária mais comum, a mutação do gene da protombina, que é a segunda mutação mais comum, sendo que as duas juntas abrangem quase que 50% dos casos de trombofilias hereditárias. Deficiência do fator da proteína S da coagulação, deficiência da proteína C da coagulação e deficiência da antitrombina. Antigamente a gente chamava de antitrombina 3 e hoje a gente chama de antitrombina. Então essas são as trombofilias hereditárias e que a gente deve fazer o pedido de investigação quando a gente quer saber se a pessoa tem ou não trombofilia hereditária. Uma outra pergunta que foi bastante recorrente foi sobre o polimorfismo C677T do gene da metileno tetraidrofolato redutase. Essa foi uma dúvida bastante recorrente, muita gente perguntou sobre o estudo, sobre o qual eu falei durante a live. Então vamos lá, vamos conversar sobre ela agora. De acordo com a literatura médica atual, o aborto espontâneo de repetição é definido como 3 ou mais perdas fetais espontâneas e consecutivas. Depois do primeiro aborto espontâneo, o risco de uma mulher apresentar um novo aborto é de 20%. Depois de 2 abortos espontâneos, o risco da mulher apresentar um novo aborto é de 28%. Depois do terceiro aborto, esse risco é de 30%, e depois de 4 abortos, o risco de ter um novo aborto espontâneo é de 45%. 25 a 50% dos casos de abortos recorrentes são idiopáticos, ou seja, a gente investiga e a gente não consegue concluir, chegar a uma causa. No entanto, alguns estudos têm correlacionado os abortos recorrentes às trombofilias hereditárias, que são aquelas que a gente falou: mutação do fator 5 de Leiden, mutação do gene da protombina, deficiência da proteína S, deficiência da proteína C e da antitrombina. E também as trombofilias adquiridas, que são relacionadas às doenças autoimunes relacionadas à síndrome do anticorpo antifosfolipídio, as SAFs. Bom, e a metileno tetraidrofolato, onde entra nessa conversa? A enzima metileno tetraidrofolato redutase, ela participa da conversão do 5,10 metileno tetraidrofolato em 5-metil tetraidrofolato. Ou seja, de uma maneira mais clara, mais fácil de se entender, a enzima que a gente estuda, a metileno tetraidrofolato, ela converte o ácido fólico ao metilfolato, tá? Sendo que o metilfolato é a forma ativa do ácido fólico, ou seja, da vitamina B9. Tá? Essa reação ela vai fornecer uma molécula de carbono para a homocisteína, que é muito importante para a síntese de um outro aminoácido que é a metionina. Nos indivíduos que têm a mutação do polimorfismo C677T em heterozigose, a atividade dessa enzima pode estar reduzida em até 35%. E nos pacientes em homozigose, essa atividade pode estar reduzida em até 70%. A diminuição da função da metileno reduz a conversão da homocisteína em metionina, o que vai gerar o acúmulo da homocisteína. Até há pouco tempo atrás, tudo que a gente sabia sobre metileno tetraidrofolato, a gente culpava a homocisteína, pelo aumento da homocisteína, ou seja, os estudos mostravam aumento do risco de doença cardiovascular, infarto, AVE, doenças renais, ao aumento da homocisteína. Isso está sendo questionado cada vez mais, tá, pelos estudos mais atuais, mas o que a gente conhecia de metileno tetraído, a gente relacionava ao aumento da homocisteína. Mas ela não é considerada uma trombofilia, por quê?
porque o aumento do risco de trombose nos pacientes com hiperhomocisteinemia secundária à metileno tetrahidrofolato redutase é muito pequeno, é de 1%. Então, hoje, a metileno tetrahidrofolato redutase, a mutação da metileno tetrahidrofolato redutase não é considerada uma trombofilia hereditária, tá? Mas essa mutação, ela tem sido relacionada, em alguns estudos, aos eventos adversos da gestação, inclusive aos abortos de repetição. Eu gosto de citar o artigo francês, o estudo, na verdade, francês, sobre o qual eu falei na live de quinta-feira passada. Esse estudo, ele foi um estudo que observou mulheres com a metileno tetrahidrofolato redutase, só 677T. As mulheres que tinham a 1298C foram excluídas desse estudo, mas incluíram as mulheres com C677T, tanto em hétero como em homozigose, e todas essas mulheres já tinham tido pelo menos 3 abortos espontâneos. Eles pegaram esses grupos, então, esse grupo de mulher com a mutação da metileno tetrahidrofolato redutase, polimorfismo C677T, com histórico de perdas, e dividiram em 2. No primeiro grupo, eles usaram apenas AS, ácido fólico e outros complementos que o obstetra havia prescrito. No segundo grupo, eles usaram AS, enoxaparina, o ácido fólico e o que o obstetra tinha prescrito. Eles observaram esses 2 grupos de mulheres com metileno e compararam o grupo de mulheres que não tinham doença alguma, não tinham trombofilia, não tinham o polimorfismo C677T e não tinham histórico de abortos recorrentes, mas tinham tido pelo menos 3 partos a termo, sem nenhuma história de evento adverso durante as gestações. O que eles observaram? Eles observaram que as mulheres com o polimorfismo C677T que usaram só AS e o ácido fólico, elas realmente mostraram uma chance maior de novamente apresentar aborto espontâneo ou algum outro evento adverso na gestação, como, por exemplo, placenta prévia, crescimento intrauterino restrito, morte intrauterina, eclâmpsia e pré-eclâmpsia. O grupo que usou enoxaparina, AS e o ácido fólico, ele teve resultado semelhante ao grupo de mulheres controle, ou seja, aquele grupo de mulheres que não tinha nada, que não tinha histórico nenhum de evento adverso e que não tinham nenhuma doença e nem o polimorfismo. Então, depois desse estudo, depois da publicação desse estudo, eu comecei a conversar com as mulheres sobre essa possibilidade da relação entre o polimorfismo C677T com os abortos. Lógico que cada caso é um caso e a gente conversa de forma particular com cada paciente. Foi o que eu falei durante a live, que uma consulta de uma mulher com aborto recorrente em investigação de trombofilias, com investigação da causa, essa consulta é demorada exatamente por isso. Cada caso é um caso. Então, era isso que eu queria falar hoje sobre a C677T e ainda estou devendo o polimorfismo pai 1. Eu não vou falar nesse vídeo porque eu acho que ele vai ficar muito grande, mas eu prometo que eu vou voltar para falar sobre o pai 1, ok? Um beijo, até a próxima!